Olá, meus irmãos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja mais uma vez em nossos corações, para essa noite de estudo, de reflexão, que Jesus possa nos inspirar na mensagem trazida pelo Espírito Joana de Ângeles nesta obra intitulada Tesouros Libertadores, e é um tema muito forte assim pra gente, porque esse tema intitulado As Más Inclinações vai falar sobre aquilo que nós precisamos trabalhar no nosso íntimo para alcançarmos a nossa libertação espiritual. Joana de Ângeles vai tratar do tema abordando questões importantes da nossa história como espíritos imortais, da necessidade que nós temos do enfrentamento dessas nossas limitações, da necessidade que nós temos do auto-perdão, mas ao mesmo tempo desse auto-perdão que nos possibilita avançar, que nos possibilita buscar novas oportunidades de trabalho, naquilo que a gente percebe que é uma falha, que é uma dificuldade nossa. Então a gente precisa, de certo modo, despertar nossos corações. A doutrina espírita, ela tem esse papel em nossas vidas, né? A doutrina espírita é para nós libertação, porque nos esclarece, nos traz a medida certa das informações que nós precisamos para vivermos melhor, aproveitar melhor a encarnação que estamos tendo agora. E isso, meus queridos irmãos, não é brincadeira. Por mais que a gente às vezes não se toque dessas informações, por mais que isso ainda fique no campo da contemplação, fique no campo da admiração, porque a doutrina espírita é claro que ela é admirável, mas a gente necessita buscar no nosso íntimo um consentimento interno para a mensagem que a doutrina espírita nos traz. Buscar uma aceitação a ponto tal de revisitar nosso comportamento, de reavaliar nossos pensamentos, de refletir sobre nossas palavras, a medida certa que sempre nos chega dos irmãos espirituais, trabalhadores da Seara de Jesus, é que não importa o quão nós ainda somos imperfeitos, quão tem sido ainda a nossa dificuldade, como ainda estamos num sentimento muito egoísta e materialista. A mensagem dos irmãos colaboradores da Seara do Mestre Jesus é de que todo dia é tempo de recomeçar, que nós temos a cada minuto novo para nós uma oportunidade de fazer diferente aquilo que fazíamos anteriormente, de nos reconstruir numa nova perspectiva, de entender as nossas limitações, mas nos esforçarmos por vencer essas limitações. Então, a doutrina espírita, ela serve para nós como orientadora e esclarecedora dessas verdades imortais. E Jesus, que é para nós nosso guia modelo, serve para nós de parâmetro, de vivência, serve para nós como ponto a que devemos buscar. Isso é para nós um conjunto de ideias, meus irmãos, capazes de fazer com que avancemos mais rapidamente no processo de evolução espiritual. Então, Joana traz hoje, na lição que é de número 8, esse título para conversar conosco sobre uma necessidade urgente de autorreflexão, uma necessidade urgente
de reconstrução, de realinharmos os nossos sentimentos dentro daquilo que está na base da nossa estrutura divina, que é o amor. Então, uma mensagem belíssima. É uma mensagem que Joana busca alguns conceitos da psicologia para tratar dessas nossas tendências, né, desse nosso comportamento, mas ao mesmo tempo uma mensagem consoladora, porque ela nos coloca em condições de nos entendermos e nos auxilia nesse roteiro de busca interior. Então é uma mensagem muito linda, que assim, eu acho que todos deveriam ler, né? Buscar aí a obra para poder acompanhar. Essa obra a gente não acha ela em PDF, né? Como às vezes algumas obras têm, as pessoas podem ler. Enfim, vamos começar. Ela começa colocando que as más inclinações, então a gente também vamos fazer aqui um parênteses. O que a gente vai entender por más inclinações aqui? São esses nossos comportamentos viciosos, são as nossas tendências ainda no campo da nossa inferioridade. A palavra inclinação, ela tem uma riqueza de percepção para nós, porque quando você fala inclinar, né, você está curvado. Então, más inclinações nos sugere, nos suscita a ideia de comportamentos tão gravados no nosso psiquismo que a gente se curva a eles, sem muita racionalidade, sem muita reflexão, sem muita análise. É como se a gente se curvasse em consentimento para que eles se manifestem através de nós. Então, as nossas más inclinações, elas dizem muito de nós, porque elas são resultado daquilo que temos guardado no nosso psiquismo e que consentimos que ali esteja. E isso, de certo modo, nos compraz, porque aquilo que ainda é um comportamento vicioso e que nos incomoda, isso nós fazemos esforços para vencer. A maioria das más inclinações que nós temos, elas ainda se manifestam nesse comportamento metódico, organizado, né? No campo ainda das ações primitivas. E na verdade a gente a maioria de nós não busca uma mudança. Haja vista que é comum ouvirmos, e talvez, por que não dizer, relatarmos, de que a gente reconhece determinado delito, a gente reconhece determinado erro que nós cometemos, mas a gente insiste de que sou assim mesmo, esse é o meu jeito de ser, e quem quiser conviver comigo que me aceite do jeito que sou. Essas palavras, elas ditas, elas são muito irrefletidas. Claro, porque todos nós, no processo de evolução, nós vamos vencer nossas más inclinações. Dia virá em que a gente não vai desejar que as pessoas nos engulam com tudo que a gente tem. A gente vai realmente se preocupar em ser melhor a cada dia. A gente vai realmente querer ter para com o outro uma atitude respeitosa, uma atitude caridosa. A gente vai querer, de certo modo, não produzir o mal em ninguém. Porque a gente, às vezes, produz muito mal nas pessoas. Na forma como a gente fala, nas decisões que a gente toma. É claro que em todo esse processo da relação com o outro, o primeiro prejudicado somos nós, isso é claro, evidente, né? Porque
a gente cria estruturas psíquicas, emocionais, das quais a gente vai ter que se libertar. E a libertação de certos vícios não é fácil, né? Porque está muito presa ali ao comportamento, a hábitos que nós adquirimos, enfim. Mas a gente também pode ferir e fazer sofrer muitas outras pessoas. E muitos de nós ainda colocam-se na condição de que não se preocupam com isso. São o que são, do jeito que são e pronto. Né? Ainda falta um passo a mais nesse processo desse ser, né, imortal que ainda acha que todo mundo tem que o engolir do jeito que é, de reconstrução de si próprio. Porque se ao mesmo tempo, olha que interessante isso, se ao mesmo tempo nós nos colocamos nessa condição de que não queremos fazer mudanças internas e os outros que nos aturem do jeito que nós somos, a gente cria uma certa animosidade, um certo desconforto na relação com as outras pessoas. E as pessoas nos leem, as pessoas nos percebem, nos sentem, né? Ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos um desejo íntimo de ser amado. Isso é todos nós, meus irmãos. Até aquele indivíduo mais vil, ele necessita ser amado. Quantos momentos na nossa vida mesmo a gente poderia pontuar em que o carinho de alguém, o afeto de alguém, um cuidado de alguém conosco nos faria muito bem. Nós sentimos essa necessidade, faz parte, né? Isso está dentro do processo nosso de evolução, porque ao mesmo tempo que nós percebemos o quanto o amor nos falta e o quanto ele é necessário para o nosso equilíbrio, a gente começa a entender também que como nós todos são. Então o amor precisa ser veiculado entre nós, nas relações, no comportamento, nas palavras, nos pensamentos. Então essa estrutura da busca interna do verdadeiro amor, ela se faz como processo de busca, mesmo que a gente às vezes nem se dê conta, ela acontece naturalmente entre nós. Então as más inclinações, quando Joana vai tratar isso aqui para nós, ela vai nos dizer que é preciso sim estudar nossas más inclinações. E ninguém tem que ficar apontando a má inclinação do outro, porque isso é leitura muito íntima, muito particular, a gente é que faz. A gente é que se toca desses pontos nossos ainda que precisam de ajustes, não é? Então, é importante a gente pensar nessa nossa inclinação para isso, sabe, meus irmãos? Tem um sentido muito grande essa palavra, mas inclinação, tem um sentido forte para nós. Joana vai dizer para gente que essas más inclinações, elas são heranças arquétipicas do processo evolutivo da criatura humana. Ora, nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. Nesse processo de evolução, ideias foram sendo construídas por nós, conceitos, padrões de comportamento, de ideias. Então, tudo que a gente hoje vê, a gente tira dali uma conceituação, a gente tira dali uma ideia. Essa ideia que nós fazemos das coisas, das pessoas, dos fatos, isso está muito ligado a essas imagens psíquicas criadas por nós na nossa história de evolução. É claro que a gente está colocando aqui de um modo assim, simples para que a gente possa entender, porque a vida ela vai se desenhando para nós com situações nas relações com os outros,
no grupo social que a gente participa, no nível cultural que a gente tem, na família que nos acolheu, nessa estrutura toda. E é lógico que nós espíritas temos que pensar na nossa história como espíritos imortais, porque a gente não se faz nessa presente encarnação. Né? Quem somos nós? Né? Quantas encarnações nós já tivemos? Nesse processo todo das primeiras existências nossas até esse ponto que nós estamos hoje, quanto desse arquivo mental nós conseguimos amealhar? Quantos conceitos, quantas ideias? E isso tudo está gravado em nós. Então, quando a gente vislumbra uma situação, quando a gente tem até, por exemplo, nossas aspirações, nossos desejos, o padrão de comportamento nosso, tudo isso está marcado por essa estrutura que Jung chamou então de arquétipo. É lógico que a gente está dando aqui um exemplo muito simplório para a gente poder entender, e é claro que os psicólogos, psiquiatras, estudiosos, né, da psicologia de Jung pode esclarecer melhor isso para todos nós, mas a gente precisa entender sobre essas estruturas, porque quando a gente tem uma atitude que denota uma má inclinação, como é o que Joana está colocando para nós, essa má inclinação, essa atitude nossa, ela busca nessas estruturas do interior nosso, do nosso psiquismo, do nosso inconsciente, esse consentimento. E esse consentimento se dá em função das ideias que a gente faz, dos conceitos que a gente tem. Então, para mudar, veja bem, para mudar algo que se exterioriza de nós, algo que se apresenta através de nós, pelas nossas palavras, pelo nosso modo de agir, pela nossa postura física, né? Esse comportamento nosso de se mostrar, enfim, das nossas ideias, esses flashes mentais que as nossas mentes espirituais pensam, vislumbram, visualizam. Isso tudo que a gente externa tem a sua matriz aqui, ó, no interior. Então, se a gente tem um comportamento externo que não é o melhor, o mais indicado, a gente precisa trabalhar aonde isso se encontra, a matriz dessas reações. Isso é que a gente precisa deixar bem claro para a gente entender. Por isso que os espíritos falam para nós da necessidade do autodescobrimento, porque a gente pode ter um comportamento marcado pela violência, pela ira, pelo despeito, pelo ciúme, pela indiferença, pela apatia, pela tristeza contundente e não saber entender muito desses sentimentos. Mas eles vêm com força, né? Eles vêm com tudo que tem para se fazer presente no nosso cotidiano. E às vezes uma pequena palavra que nos é dita, nossa, cria um disparador em nós de doenças, né, de dores tão profundas, porque aí a gente vai lá na matriz disso, lá no psiquismo, cujas ideias estão ali gravadas. Então a gente, na mesma hora, a gente reage. Por isso que são comportamentos frutos de padrão, já tão marcados, tão gravados no nosso psiquismo, e a gente tramita tão bem neles, porque já é de longas datas, reencarnatórias, que a gente acaba fazendo. Até o ponto que um dia vai chegar da gente falar assim, não, mas isso aqui, tudo bem, toda vez que me acontece uma situação dessa, eu reajo desse jeito. Por que eu reajo desse jeito, meu Deus? Por que isso me incomoda tanto? Porque
que a palavra dita dessa forma me irrita, a ponto tal de eu perder meu equilíbrio, de revidar com palavras grosseiras ou de guardar numa tristeza profunda que me tira até o sono. Então a gente precisa pensar sobre essas reações nossas. E aí, quando a gente consegue fazer isso, que a gente volta para dentro de nós tentando buscar a causa disso, a gente começa o trabalho de reflexão necessária para nossa transformação moral. Ou seja, aquele comportamento que a gente tem já nos incomoda. A gente não quer que o outro nos engula do jeito que a gente é. Aquilo já incomoda a gente não quer mais agir daquele jeito, a gente quer fazer diferente. Então eu preciso tratar onde está a causa disso. A causa, né? Então é muito interessante isso. Joana continua assim. Tendo-se em vista os arquivos ancestrais das experiências passadas impressas no inconsciente do espírito imortal, nos quais se encontram ainda predominantes os instintos primários que levam o indivíduo a cometer equívocos lamentáveis, mesmo quando se encontra equipado de bons sentimentos e de conhecimentos em torno da responsabilidade perante a consciência. Então, Joana está falando aqui para nós isso, né? Nessa estrutura que a gente estava abordando aqui agora, que às vezes a gente vai ter reações diante de fatos, porque a causa está lá, o negócio ainda não foi tratado, né? A ferida ainda está lá aberta, então a gente acaba se comprometendo, mesmo sabendo às vezes que não deveria agir assim, que deveria agir de forma diferente. Por isso que o trabalho de auto-perdão, ele é necessário na construção de uma identidade melhor para nós. Por quê? Marcados por esses padrões de comportamento primitivos, como Joana coloca aqui, é natural que mesmo com o desejo de acertar, a gente ainda cometa delitos. E é preciso respirar fundo diante das faltas cometidas e se esforçar para não cometê-las mais. É muito interessante isso. E olha como que isso é bacana, que no Livro dos Espíritos, depois vocês devem dar uma lidinha lá, tá? Na terceira parte, capítulo 12, a parte que fala sobre as paixões. Essa parte começa das paixões na pergunta 907, mas eu vou pegar a de 909, porque ela tem muito a ver aqui com o nosso estudo. Porque Kardec pergunta assim, o tema vem falando sobre paixões, né? E aí Kardec vem fazendo uma série de perguntas ali para os espíritos, e eles vão explicando isso. E aí Kardec na 909 diz assim: poderia sempre o homem, por seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então a Joana está tratando desse tema aqui para nós. Está dizendo, explicando para nós o que são as más inclinações. Que a gente precisa entender. Mas Kardec, lá na organização do Livro dos Espíritos, já tinha perguntado isso para os espíritos. É possível, então, poderia o homem, por seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os espíritos respondem simples assim, meus irmãos, olha, sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Então veja bem, olha isso, nós estamos aqui falando de uma estrutura psíquica que gera um automatismo das nossas ações, dos nossos comportamentos, em padrões que nós mesmos instituímos ao longo das nossas histórias, que isso está gravado no nosso inconsciente, que para a gente trabalhar isso que se exterioriza hoje, que nos faz perceber quais são nossas más inclinações, nós temos que voltar para dentro de nós e trabalhar a área do inconsciente. E a gente vê essa estrutura toda e fala, nossa, como que eu vou fazer isso? Como que eu volto?
parece, né? Que a gente está diante de um obstáculo, de uma coisa muito grande, né? De difícil acesso. Bom, grande é, mas de difícil acesso. Aí os espíritos falam para Kardec, na pergunta, se a gente poderia vencer por nossos esforços as nossas más inclinações. Aí eles falam, sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Então existe aqui um negócio que a gente tem que pensar. Por quê? Quais seriam esses esforços insignificantes que os espíritos tratam aqui? Na mesma resposta, ele continua assim, olha, o que lhe falta, ou seja, o que falta ao homem é a vontade. Ah, eles falam, quão poucos dentre vós fazem esforços. Daqui a gente tira o seguinte, que tem que nascer dentro de nós o desejo de mudança. Por isso que a gente, no início do estudo de hoje, colocou, né? Não, ninguém tem que ficar apontando para o outro as suas más inclinações. Isso é uma leitura que a gente é que tem que fazer conosco mesmo. Então, os espíritos dizem assim, o que falta, na grande maioria, é vontade. Joana vai falar disso aqui. É vontade. Por que falta vontade? Porque pelo nosso atraso moral, que é grande, a gente se compraz no erro. Vamos dizer assim, para a gente entender simples assim, esse nosso jeitinho de ser, com todas as nossas imperfeições, nos agrada. É isso. E se nos agrada, para que eu vou mudar? Para que eu quero modificar alguma coisa? A vontade, ela promove no indivíduo a busca pela mudança, que é o que está em Jesus. Vinde a mim como estáis, que eu vos aliviarei. Porque dor nenhuma que a gente carrega será tirada de nós sem um esforço íntimo na busca da solução. Mas para fazer isso a gente tem que ter o quê? Vontade. Vontade. Mas só tem vontade aquele que já está incomodado consigo mesmo. Aquele que já não quer mais errar. Então eu tenho a vontade de modificar. Então, ele fala aqui, com pouco entre vós, se esforçam. Aí vem aqui. Qual o meio mais eficiente, isso está 912, qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Porque as más inclinações, elas denotam uma inferioridade moral nossa, né? Que é a pergunta que ele está fazendo ali. Então, qual é o meio mais eficiente? Olha o que ele coloca aqui. Resposta dos espíritos. Praticar a abnegação. Essa é a resposta. Praticar a abnegação. Veja bem, meus irmãos, 2 pontos importantes para a gente levantar num tema como esse. O cuidado que a gente tem que ter diante das nossas más inclinações. Primeiro, entender aí que elas existem, aonde que elas estão gravadas, como elas se manifestam, entender que nós podemos vencê-las e é por vencê-las que nós vamos avançar no processo de construção da identidade moral cristã e que para vencermos essas más inclinações, ou seja, o predomínio
das paixões sobre nós, as paixões inferiores, é a prática da abnegação. Então vale aqui levantar um aspecto importante que às vezes a gente comete como erro. Porque veja bem, conforme os irmãos espirituais têm nos orientado, a construção desse comportamento vicioso não é de agora. E já nos acompanha há muitas existências. Então não é algo fácil da gente alcançar. Porque ele está no íntimo do nosso inconsciente. Porém, é possível trabalhá-lo. A gente não resolve tudo numa encarnação só. Não dá conta de resolver todas essas pendências morais numa única existência. Mas é possível alcançarmos uma compreensão. Quando a gente busca essa compreensão com vontade, que é o que o Livro dos Espíritos nos traz, os benfeitores espirituais nos ajudam nessa reflexão, porque eles sabem que o primeiro passo para a nossa vitória espiritual é nos conhecermos. E quando a gente se predispõe a isso, quando a gente busca entender as nossas reações, o nosso comportamento, aquilo que a gente já viu que é marcado como nossa personalidade, nosso jeito de ser e que nos incomoda, e a gente quer mudar, eles vêm ao nosso socorro. Porque esse arquivo espiritual, né, que está gravado no nosso psiquismo, esse a gente não vasculha totalmente na sua profundidade. Mas a gente consegue saber um pouco, ter uma ideia do que nós já alcançamos de vitória espiritual, aquilo que pra gente já é um valor moral adquirido, solidificado, e aquilo que ainda não é, que está no campo de um esforço que a gente vai ter que empreender para vencer. E é o que caracteriza o verdadeiro espírita. É o esforço que ele emprega para vencer suas más inclinações. Olha como que o campo das nossas tendências viciosas, ele vem sempre em pauta na doutrina espírita para que a gente possa avançar. E o desejo deles, dos benfeitores espirituais, é que nós avancemos. Então, quando a gente busca na oração o trabalho de entendimento dessas coisas, eles vêm em nosso concurso, nos ajudar a refletir. E lances importantes dessa reflexão nos são sugeridas por eles, para que a gente possa entender melhor. Um aspecto importante que a gente precisa destacar é que esse comportamento oriundo aí dessas histórias todas nossas, a gente não vai conseguir resolver isso apenas com a contenção do comportamento vicioso. Olha que rico isso. O que acontece quando a gente deseja mudar? A gente fala assim, daqui pra frente, de hoje em diante eu não vou errar mais. Que é o desejo, né, a vontade de avançar é tão grande que a gente fala assim, não, daqui pra frente eu não vou errar mais. Eu vou me calar, eu vou ficar quieta, eu vou mudar meu pensamento, A gente cria estratégias, né? Cada um cria aí as suas estratégias dentro das suas possibilidades, enfim. Mas isso pode acontecer a um certo ponto. As situações vêm, alguém fala alguma coisa, aquilo fere, a gente dá uma segurada, e depois o outro vem, faz alguma coisa, aquilo magoa, aí a gente vem na lembrança uma história e aquilo volta a reviver de novo, a gente vai guardando, a gente vai guardando. O que acontece quando a gente vai enchendo um copo com água? Ele tem ali o limite, né, da sua capacidade e a gente vai colocando ali.
enchendo, 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 até que ele chega ao pontinho lá que ele já preencheu ali todos os espaços, o volume está todo completinho. Aí a gente vai e insiste, joga lá mais uma gotinha. Era a gotinha que não podia estar ali. Por quê? Porque já está cheio. Então aquela gotinha foi assim o que fez transbordar, né, aquele copo. Isso acontece conosco. Vamos trazer esse exemplo do copo para nós. Quando a gente identifica um comportamento que a gente quer mudar e a gente fala assim, não, daqui para frente agora não vou errar mais. Aí a gente começa a aguardar, aguardar, aguardar. Só que vai chegar um ponto em que vem a gota d'água. Ai, tudo se perde. Tudo se perde. Porque aí volta à tona tudo aquilo. É a gota que fala assim, não, agora eu não aguento mais. E aí põe tudo para fora de novo. Porque isso é comportamento vicioso desses arquétipos mentais que nós temos criados no nosso íntimo. Então, por mais que a gente insista em engolir, esse não é o melhor caminho, ou seja, não é o único caminho a ser percorrido. É preciso sim estabelecer um controle sobre nossas reações. É preciso controlar, sim, sem dúvida. Mas o que vai, de fato, exercer um controle saudável sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas más inclinações, é a prática do bem. Olha o que os espíritos responderam para Kardec. Para a gente instituir, meus irmãos, o bem dentro de nós, para modificarmos nosso comportamento, a gente precisa trabalhar dentro de nós valores morais. O trabalho no bem, a busca incessante do estudo, da prática, da abnegação, do amor, é que fará com que nós sejamos fortes o bastante para segurar certos comportamentos que a gente não quer ter mais, sem que isso seja para a gente um peso. Porque quando a gente fica só na contenção, a gente está se martirizando. E vai chegar um ponto, então, que a gente vai falar, não, cansei. E vai cansar. Porque não tem como exercer esse controle se não construir uma bagagem de vitória, de novos padrões de comportamento para vencer essas más inclinações. Então é preciso mudar um conjunto de coisas. É preciso mudar a forma de pensar. É preciso, quando um pensamento ruim vir, se contrapor, se questionar sobre esse pensamento, né? É preciso buscar leituras edificantes. Procura livros da doutrina espírita para ler. Para quem gosta, os romances acalmam, né? Mas leia a doutrina espírita, estuda espiritismo. É preciso. A gente tem a obra de André Luiz, a gente tem os livros de Emmanuel, a gente tem tanta coisa boa para ler. Olha como que Joana de Ângeles nos auxilia. Então a gente tem muito, né? Hoje, com o advento da internet, a gente pode estar dentro de um ônibus, né? Dentro do carro, a gente pode estar andando em algum lugar e o fone de ouvido, a gente ouvindo uma palestra na antessala de um médico, né? A gente pode estar ouvindo um estudo que é enriquecedor, e à medida que a gente for trabalhando esses padrões, ou seja, a gente vai educando o nosso pensamento para ouvir certas coisas, para receber certas coisas. Então passa a haver uma nova inclinação. Se hoje a gente se inclina
para as nossas más tendências e se submete a elas, o contraponto disso vai criar em cada qual de nós forças para outras inclinações. E a gente vai perceber naturalmente que certas conversas já não vão nos agradar mais, certas coisas que a gente gostava de ver a gente não vai querer ver mais, né? As coisas vão mudando. Pessoas que a gente convivia e que não nos faziam bem, a gente passa a pensar melhor sobre isso. Olha quanta coisa legal acontece. Por isso que eu acho que os espíritos falam ali pra gente que o esforço não é muito grande. É essa vontade, é essa intencionalidade, né, de querer mudar. Joana continua assim, ó. As tendências perturbadoras, sempre que disparado algum gatilho emocional, ressumam dos arcanos profundos do ser e induzem-no, nesse momento infeliz e invigilante, a agir de maneira incorreta e perturbadora. Gerando consequências em forma de danos que exigem reparação, mudança de atitude, recomeço emocional e moral. É interessante isso para a gente entender como que isso acontece. Vou dar 2 exemplos assim bem facilzinhos para a gente entender, porque quando a Joana coloca isso aqui, ó, que tendências perturbadoras sempre que dispara um gatilho. Qual que é o gatilho da tendência perturbadora? É o nosso cotidiano. É o que um fala, é o que o outro diz, é o problema no emprego, é a dificuldade financeira, é a dificuldade amorosa, é a solidão, enfim, essas coisas todas, né? São as rusgas, a indiferença alheia, as privações, enfim. Como que isso acontece para a gente poder entender? Atualmente, quem acho que vai entender isso são pessoas de outras gerações, né? Porque na minha época, assim, de menina, a gente tirava foto com máquina fotográfica. E aquilo depois saía, a gente tirava foto e tal, e depois saía um filminho que a gente tinha que levar no fotógrafo para poder revelar. A gente ficava ansioso para ver, esperar as fotos, né? Pra gente poder ver aquilo. Então, pessoas da minha geração pode ter ainda suas caixinhas com muitas fotos da adolescência, da infância, dos filhos, enfim, da vida, da escola, formaturas, é a história da vida da gente lá, das pessoas que a gente ama. Basta a gente, aquilo fica lá guardado, você vê, os dias passam, a gente nem se dá conta, mas basta um dia a gente pegar aquilo, deixa eu olhar as fotos, que a gente começa a mexer naquelas fotos, a gente vai lembrando de tudo como se tivesse vivido hoje. E se naquele dia em que foi tirada determinada foto que a gente lembrou, que a gente viu ali, a gente, puxa, nesse dia aí aconteceu isso, fulano me disse isso. Ao mesmo tempo que essa experiência pode nos suscitar coisas muito boas, de nos fazer ficar muito bem, há também o inverso. Por quê? Porque isso vai buscar lá na nossa memória interna, fatos que a gente viveu. E eu tô falando isso dessa encarnação. Agora, muda esse padrão para as vidas passadas. Então, eu não tenho ali as minhas mãos, as fotos das minhas outras vidas, mas esse arquivo está aqui, essa lembrança está aqui. Então, quando uma situação acontece que me causa uma perturbação, um desconforto, é porque eu fui lá, ó, busquei lá essa lembrança que está gravada lá, na minha história de vida como espírito imortal. O processo é muito semelhante a isso, para a gente poder entender. Outra forma da gente entender isso são os arquivos de computador. A gente organiza, às vezes, os nossos arquivos. Hoje tem nuvem, né? Hoje é tudo nuvem. Mas também, no começo, a gente tinha muitos arquivos. E guardava ali dentro daquelas pastas os documentos, as coisas que a gente precisava. Guardava foto também, quando começou a ter foto, né? Que não ficava na palma da mão do celular o tempo todo, ou na nuvem.
ou no Instagram e assim vai. E que a gente queria ver aquilo, a gente ia e clicava ali e aquele arquivo se abria todo de novo para nós. Então, esse processo de pegar o mouse ali, né, clicar e abrir, é o que acontece com a gente quando uma situação externa vem e ela nos fere profundamente, a gente fica assim, nossa, eu nem sei porque que eu me incomodo tanto com isso, mas eu me incomodo. É porque nesse momento em que a pessoa falou, a coisa aconteceu e a gente presenciou, a gente viu, é como se aquela situação fosse lá e desse 2 cliques no nosso arquivo. Aí aquilo se abriu. A gente não tem a noção exata desse arquivo, mas alguma coisa tocou. Isso é um sinalizador pra gente de algo que precisa ser tratado. Olha que rico isso, né? Que bacana a gente poder entender essas informações, né, meus irmãos? Enquanto a Joana vai continuando no texto, ela diz assim, ó, é de relevante importância a constante autoanálise de modo a preservar-se a vigilância moral nos atos, flexionar-se com cuidado ante os desafios, de modo a conduzir-se com a retidão possível, sem as manobras do ego ditador. Então, Joana está colocando assim, é preciso sempre a gente fazer essa reflexão e tramitar nessas relações nossas com as coisas que nós vivemos, de modo a nos entender, a nos compreender, a nos perceber nesse processo todo. E dar o passo no esforço que nós podemos empreender, sem ser apressado, mas entendendo da urgência das nossas melhores decisões. Ela diz assim, a conquista do bem-estar é efeito natural dos hábitos salutares gerados na mente voltada para a edificação moral, mediante o reconhecimento da própria fragilidade, sempre ameaçada pelas injunções do cotidiano. Então, no estágio que nós estamos, essas intercorrências daquilo que vem do mundo exterior e nos fere o íntimo é natural, vai acontecer mesmo. Mas a gente precisa saber lidar com isso, entender a nossa fragilidade, dizer para nós mesmos, não, isso veio, isso me feriu, isso me magoou muito. Tentar entender por que magoou, né? Se tiver que chorar, chora. Mas a gente não pode se permitir chorar uma noite toda, semana toda. A gente tem que cuidar disso, porque é da nossa saúde espiritual que nós estamos falando, né? Cuidar de nós, é lá por nós. Joana diz assim, o processo reencarnatório passa pelo ciclo de nascer, viver, morrer, renascer sempre, até atingir a culminância da destinação histórica que é de cada um de nós. Então, as experiências que nós estamos vivendo agora, elas não são únicas e não serão as últimas, né? A gente já viveu situações similares. Quando eu vou fazer um parênteses aqui, às vezes eu falo para vocês assim, nossa, essa experiência, essa vida que a gente está tendo, ela é única, no sentido de que o período histórico que a gente está nascendo, né, a constituição física nossa, a família que nos acolheu, isso é desse momento. Quer dizer, uma outra encarnação vai mudar isso tudo. Então, nisso que eu falo da unicidade. Entretanto, quando eu disse aqui agora que ela não é única, é porque a gente vai ter inúmeras outras encarnações, tantas quantas a gente necessitar. E para isso a gente vai poder contar com o concurso de Deus e de Jesus no nosso trabalho de transformação. Isso é importante a gente pensar. Por isso é sempre tarefa inútil, olha que ela coloca aqui, quando não perniciosa, tentar ignorar as imperfeições, esmagar as más inclinações, refrear os impulsos vigorosos. Que ela coloca para nós aqui, é preciso encarar frente a frente isso, mas
É importante saber encarar isso com sabedoria, por quê? A gente também não pode com muita sede ao pote, né? Porque é uma análise que demanda equilíbrio. Se a gente for muito sedento a essas informações, a gente acaba por se perder. Então, caminhar, né, como eu disse, sem ser apressado, com a noção de urgência, de não deixar para depois o que a gente precisa cuidar hoje, mas fazer um caminho com calma, com equilíbrio. E quando a gente tiver dúvida do que foi, do que tenha sido, buscar o amparo de Jesus. Ela diz assim, olha, a reencarnação, por isso mesmo, é a metodologia feliz para a consecução do objetivo de transformação moral. É impostergável, ou seja, não dá para adiar o dever de aproveitar-se com sabedoria cada momento da existência carnal, desse momento presente, meus irmãos, para esculpir no cerne, ou seja, lá naquele íntimo que a gente vem falando, os sentimentos de amor, de perdão, de compaixão e de autoiluminação. Enquanto aparentemente tudo compele ao materialismo, aparentemente, olha só, aos choques e convulsões do personalismo, a batalha travada internamente pela predominância do bem tem regime de urgência. Urgência. Para esse augusto mistério, a figura incomparável de Jesus, o mestre por excelência, deve ser buscada, vivenciada, cuja vida e lições constituem o mais valioso recurso psicológico, terapêutico, preventivo ao desequilíbrio e curativo para as feridas não cicatrizadas. Nunca desistas de vivenciar o dever de desbastar a sombra. Olha que linda essa mensagem de Joana de Ângeles para nós. Buscar esse enfrentamento das nossas más inclinações é necessária para a nossa libertação mesmo, meus irmãos. Isso vai nos trazer mais leveza, isso vai nos trazer mais alegria, mais satisfação ante a vida. E o desejo dos benfeitores espirituais é mesmo do nosso crescimento. Jesus está por nós sempre, sempre esteve, sempre estará. É com Jesus que nós devemos contar, que Ele possa ser sempre para nós fonte de grande inspiração, que a gente possa, ao término desse estudo, dessa reflexão, recomeçar novas propostas, nos reconhecendo capazes de vencer nossas más inclinações, nos reconhecendo falíveis, frágeis, entendendo que a gente vai errar, mas é preciso recomeçar. O que a gente não deve é postergar, adiar esse encontro conosco mesmo, porque nós somos seres lindos, meus irmãos. A beleza que nos compõe é divina e a gente tem obscurecido essa beleza com as nossas imperfeições. Dentro de nós há um ser lindo, belo, capaz de florescer em bondade, em esperança, em alegria. A gente precisa abrir nosso coração para isso. Que Deus nos abençoe, que nós possamos orar uns pelos outros, vamos orar, pedir por todos nós, porque a tarefa é grandiosa, mas é possível. Fiquem em paz. Até semana que vem.